Agora eu vou contar como que foi isso, como que começou. E fica aí que isso pode te ajudar, ajudar alguém. Quando a médica me falou que eu ia morrer. Exatamente, isso aconteceu comigo já. Eu cheguei no consultório da médica, que estava me acompanhando, para descobrir o que eu tinha. E aí eu cheguei, entreguei os papéis ali de exames na mão dela. Ela foi olhando, olhando. E no momento ela, sem olhar para mim, eu sentada na frente dela, ela falou: você ia morrer. Eu comecei a passar mal na hora que eu vi isso. Na frente dela ali, eu comecei a... Parece que eu ia desmaiar, parece que eu não sei. Gente, eu ouvi isso, é terrível ouvir isso, de um médico. E aí eu perguntava e passava mal e falava, mas eu ia morrer, não vou morrer mais, eu tenho chance, o que tá acontecendo, o que que é, e perdendo as forças. Cara, a sensação é muito de fragilidade ali, muito... É terrível passar por isso. E agora eu vou contar como que foi isso, como que começou. E fica aí que isso pode te ajudar, ajudar alguém que tem os mesmos sintomas que eu tinha. Eu peguei uma dengue, eu morava no Brasil ainda. Eu peguei uma dengue e fiquei muito mal, não andava. Eu fiquei assim, aquela época, eu tinha me entregado. Quando eu peguei essa, eu me entreguei, assim, se eu tiver que morrer, porque assim, não sei quem aí já pegou dengue, mas eu perdi totalmente as forças e a esperança que eu tinha em Deus. Ali eu não tinha mais força nenhuma. Tá. Quando eu passei no médico, aí ele me internou porque eu não tinha força nem pra levantar, pra comer, pra nada, eu fiquei internada. Minhas plaquetas ficavam abaixando, caindo, ele ia até me transferir de hospital pra outra cidade maior que a minha cidade, que a minha cidade é pequena, no interior que eu moro. No dia que ele ia me transferir, ia pedir a transferência, minhas plaquetas começaram a subir, bem pouquinho. Aí ele falou, não, você tá melhorando. Só que os batimentos do seu coração estão muito baixos. Você é uma pessoa atleta? É uma pessoa que treina muito? Aí eu falei, não, eu vou na academia, mas eu não sou aquela pessoa que me mato na academia. Eu vou normal na academia ali, faço o treino ali básico e vou embora. Isso já tem um tempo, vai fazer 10 anos no ano que vem, essa história. Eu carrego sequelas até hoje, eu vou terminar aqui falando. Mas eu vou te encaminhar para um cardiologista. Aí eu, tá bom. Não vi a hora de sair do hospital, ainda muito fraca, foi muito tempo pra me recuperar dessa dengue. Me sentia muita fraqueza. E aí fui em busca de um cardiologista. Aí fui na cidade maior lá, perto da minha cidade, procurei um instituto do coração lá. Aí fiz os exames todos e tal. A esteira eu não aguentei fazer, não consegui. O cara ainda forçava, vai. Eu falei, não aguento fazer. Eu achei que eu tava com o coração detonado, né, nas últimas, porque eu não aguentei fazer o exame de esteira, eu não fiz. Daí passei por uma médica lá, quando os exames ficaram prontos. Aí a médica olhou meus exames e falou, olha, você não tem problema no coração nenhum, né? Você não tem problema, assim, gravíssimo no coração. Mas só que a sua tireoide, ela está próxima a um limite aqui. Aí eu falei, tá próximo ao limite, mas não tá fora, tá tudo bem. Eu vou te encaminhar para uma endocrinologista, tá? Aí eu falei, tá bom, isso é uma saga de meses. Uma saga foi de meses. E aí eu fui na endocrinologista. Cheguei lá na endócrino, aí ela pediu um monte de exames. Eu lembro que foi muito. Eu nunca tirei tanto sangue assim. Eu nunca fiz tanto sangue que eu não sabia. Não sabia nem que existia, mas eram muitos mesmo. Era do fígado, era de hormônio daqui, hormônio dali, era uma enxurrada. Sei que eu fiz lá, tinha plano de saúde na época e o plano cobriu. Aí, quando esses exames ficaram prontos, demorou pra ficar pronto e eu levei, voltei na médica, levei, tá aqui e falei, nunca tive problema nem de anemia, nada, nunca tive problema de nada. Aí eu levei normal, como levasse exame de sangue em outro médico, assim, né? Aí cheguei lá e entrei sozinha. Meu marido ficou lá fora. Eu falei, rapidinho, vai falar, máximo ali tomar umas vitaminas, não sei, alguma coisa. Quando eu entrei na sala, entreguei os exames, ela foi olhando um por um, olhando, eu não falava nada, e eu normal ali. Só que quando chegou na parte de cortisol, ela falou exatamente isso. Você ia morrer se você não viesse aqui. Aí tá, entrei naquele desespero ali na hora, ia morrer, mas não vou mais, como que é, eu tenho chances. Aí ela falou assim, não, porque o seu cortisol está muito baixo.
muito baixo. Se ele zerar, você morre, sem saber. Ele estava liberando 1 e pouquinho, 2 de cortisol, era bem baixo. E aí foi que eu descobri que eu tinha um problema na glândula adrenal, que ela não liberava cortisol, não liberava o cortisol necessário que eu precisava ali, né? Que nós todos precisamos, dependemos desse cortisol, que é um hormônio importantíssimo para o nosso organismo. Ele tinha que estar na faixa ali de 12, parece. Se eu não me engano, eu não lembro. Mas tava muito baixo, muito baixo. Aí começou a saga para descobrir o que tinha acontecido com a minha glândula adrenal. Se era uma insuficiência adrenal, se era uma infecção que eu peguei e fez diminuir esse cortisol, se era uma doença de Addison, ou se era um tumor na glândula ou um tumor no cérebro, na hipófise, no cérebro, né? Lá no miolinho do cérebro tem uma glândula que cuida dos outros hormônios do corpo, controla todos. Então poderia ter um tumor lá na hipófise. Meu amor, foi uma saga, assim, uma ansiedade, um medo para descobrir o que tinha acontecido. Aí eram mais exames. Eu tive que fazer tomografia na glândula adrenal, fica ali em cima do nosso rim. Tive que fazer uma ressonância da hipófise, que precisa de contraste. E depois que eu fiz, que eu sabia que o contraste era perigoso, então foi uma saga ali de 6 meses, fazendo mais exames e mais exames. No dia que eu fui fazer a ressonância, até eu fazer essa ressonância, parecia que eu ia morrer. Parecia assim, eu já andava que nem uma pessoa condenada. Já achava que tinha um tumor, que já estava desanimada. Ah, deve ter mesmo, eu vou morrer. Aquele drama, aí foi aquele drama. E era gente orando daqui, gente orando dali, foi. Eu lembro que minha sogra nossa, ela orava todo dia. Gente, não foi fácil não, foi muito difícil aquela época pra mim. E aí eu fiz, né, chegou o dia de fazer a ressonância. Aí tomei o contraste lá, né, e você sente subindo assim, ó. Eles injetam, você sentia do meu peito subindo pra cabeça, um líquido assim, era muito esquisito. E demora pra fazer, era meia hora dentro daquela máquina e parecia que tinha um martelinho, quem já fez sabe, né? E você fica com um negocinho, um apito, um negócio, se apertar assim, aí eles vêm pra te tirar, né? Aí você coloca uma máscara e uma grade na cabeça e eles te enfiam no tubo. É horrível, foi horrível. Eu passei momentos, assim, difíceis. E aí foi, eu acho que uma semana pra esse exame ficar pronto. E aí, graças a Deus, eu levei na médica, né? O mais rápido que eu pude. E não tinha. Abri em casa, né? E vi que não tinha nenhuma interferência da hipófise, não tinha. Abri e não tinha nada. Eu acho que esse eu não abri, tá? É porque eu peguei lá, que foi em outra cidade. Eu peguei e já levei na médica. Foi isso. Eu abri do HCT, parece, que é o hormônio que é liberado da hipófise para os outros glândulas do corpo. E aí eu vi que já não tinha um problema ali e fiquei, né? Mas eu falei, não sei, chega lá, ela fala que isso aqui interfere nisso aqui, isso aqui. Era uma médica muito boa. Ela não foi boa nesse de ela se espantar e falar que eu ia morrer, né? Liberando ali, eu acho que 1 de cortisol, nenhum dava. Não lembro, mas era mais ou menos assim. Bem pouquinho. Aí ficou, tirou isso. E aí, como liberava um pouquinho, que a glândula não tinha parado de funcionar, não era a doença de Addison também. Mas aí era uma insuficiência adrenal mesmo, ela não funcionava bem. Tinha vez que funcionava, tinha vez que não. Ela liberava bem pouco cortisol, e a gente sem cortisol morre mesmo, literalmente morre. É um hormônio anti-inflamatório, do estresse, que controla. Um hormônio que é super importante para os outros também funcionar, é tudo um linkado no outro. Então se um pifa, vai pifar todo o resto, todo o corpo. E aí depois foram os outros exames, né, pra ir tirando outras coisas. E aí, por fim, eu tive que tomar. Aí a minha aldosterona também deu com falha. Eu tive que tomar também hormônio para esse hormônio. Era fluocortisona, que não acha em qualquer farmácia. Na época não achava, eu tinha que mandar vir de uma cidade grande, né? Eu tinha que pedir para vir. Caríssimo o remédio. Acho que eu não lembro, na época era 200 e pouco. R$300. Há 10 anos atrás, e só dava para 30 dias e tinha que ficar na geladeira. E se eu fosse sair, eu tinha que levar na bolsinha térmica e tomando corticoide. Eu tinha que tomar corticoide.
entramos com corticoide pro cortisol, pra ir mantendo minha pressão. E outra, eu tinha que andar com salzinho, porque eu morria de medo de desmaiar. Eu andava com sal e o corticóide eu tomava pela manhã, né? Que eu tinha que tomar pela manhã. E a aldosterona, se eu saísse, eu sempre tomava antes, pra mim não esquecer. Se eu ia viajar, eu levava na bolsinha. E eu também tinha que andar com uma carta da médica. Se em caso de acidente, algum colapso, eu não tinha cortisol pra me sustentar ali, né? Naquele momento de choque. Eles precisavam, no pronto-socorro rápido, me injetar hidrocortisona na veia, rápido, pra mim voltar, pra dar. É porque eu precisava dessa medicação, porque o meu corpo não ia conseguir voltar sozinho. Então eu andava com essa carta na bolsa. Eu andava com o remédio, o corticoide tomando. Não eram doses altíssimas, era só pra manter minha pressão. Ali normal, pelo menos 10, 9, 10. E aí eu tomava dose baixa, acho que era 2,5, cheguei a tomar 5, 5, ia tomando assim. Aí pra ir segurando. E também andava com sal na bolsa, né? Quando eu sentia muita tontura, parece que eu ia cair, eu colocava um pouquinho de sal na minha boca, na minha língua. E aí eu... Só que antes, aí eu vou voltar lá atrás, tá? Eu descobri por causa da dengue que eu peguei. Só que eu já sentia todos esses sintomas de tontura, de exaustão extrema. Isso pode ajudar vocês. Eu sentia uma fraqueza muscular tão grande. Eu sentia minhas canelas fracas, sabe? Eu não conseguia andar muito. Quando eu andava, eu sentia aquela fraqueza nas canelas. A fraqueza muscular, a exaustão. Eu vivia cansada, fadigada. Eu sentia uma fadiga, gente, que parecia que eu tinha corrido uma maratona. E eu trabalhava no escritório. Eu sou contadora, formada no Brasil. Eu trabalhava no escritório, tava há pouco tempo no escritório, tava 1 ano e pouco. E eu sentia muito cansaço. Eu achava que era mental e refletia, né, em todo o meu corpo. O que eu fazia? O café vai entrar. A cafeína. Depois eu vou gravar outro vídeo da cafeína. Eu tomava café o dia todo. Eu levava minha garrafa de café pro escritório e ficava no pé da minha mesa. Eu levava uma garrafona de café. Cedo eu levava, morava pertinho do escritório, ia pra casa no almoço, fazia outra garrafa de café, às vezes fazia café com leite, pra tentar me manter acordada, me manter... eu precisava de energia, eu não sabia onde buscar essa energia, meu corpo não produzia, não tinha energia. Então eu buscava na cafeína. Só que quem tem essa deficiência de cortisol não pode tomar cafeína, porque a cafeína desidrata. E eu já ficava desidratada. Eu ficava muito... eu sentia muita sede, minha pressão era muito baixa. Minha pressão chegou aí 8/4, assim, de não conseguir levantar da cama. Mas na época que eu tava no escritório não era tão baixa assim. Foi piorando, ela piorou por causa da dengue. A dengue acabou comigo. Mas eu já sentia os sintomas, mas não tratava porque achava só que tava cansada. Cansada, sedentária, cansada. Quando eu trabalhava no escritório eu não ia pra academia. Eu ficava muito cansada, era resolvendo os pepinos de patrão, era banco. Era um caos, né? Quem trabalha no escritório sabe como que é a rotina, né? E aí, nessa época, eu já sentia tudo que a médica me perguntou, né? Quando eu fui pra consulta. Eu sentia fraqueza muscular muito grande nas canelas. Eu sentia uma fadiga, gente, era inexplicável. Eu só queria deitar, eu só queria ficar deitada. Parecia que eu era preguiçosa. Eu ficava sentada no escritório, tomando café. Chegava em casa, ainda tinha as coisas pra fazer, tinha que cuidar da Elisa, era pequena, a gente tinha pizzaria, eu tinha que ficar no telefone. Muitas vezes meu marido deixava eu ir deitar. E aí eu chegava e falava assim, eu vou chegar e eu preciso dormir, mas eu não conseguia dormir cedo. Eu não conseguia por conta da cafeína que eu tomava. Ela me deixava ali elétrica, mas não me dava energia, mas eu não conseguia fechar o olho e dormir. Assim, eu ficava desorientada. A cafeína me desidrata, né? Quem tem esse problema, ela faz o que? A função é desidratar. E aí eu já, com a pressão baixa, ficava pior ainda. Aumentava toda a situação, a fadiga ficava muito pior. Resumindo, que o vídeo já tá grande demais. Aí tô adorando contar aqui pra vocês. Eu nunca contei a história assim, sabe? Cronológica, assim, de como foi tudo. Nunca contei pra ninguém. Tô compartilhando aqui com vocês. Legal, né? Eu tô gostando muito. Eu vou compartilhar mais coisas que eu passei com vocês. Aí, resumindo. Já tinha os sintomas.
Só que não era tão forte ainda, não tinha, eu acho que a doença ia vir, ia demorar mais, mas como eu peguei a dengue, eu já detonou logo tudo, e aí foi que descobri. E isso serve de alerta para as pessoas que não têm noção disso, sabe? Sente uma fraqueza, mas acha que é falta de vitamina, uma fraqueza muscular, tontura, fadiga, a pessoa passa o dia exausta, pode ser sim um cortisol baixo. Se você arruma um bom médico, um bom endócrino, ele vai ver que aquele cortisol baixo já dá uns sintomas na pessoa, a pessoa não vai ter uma qualidade de vida. Tem médico que não, tem médico que fala, não, tá liberando cortisol, tá bom, vai indo, não, tem nada com você. Tem médico que fala isso, que ele não vai investigar, ele não vai mexer com isso. Eu tive sorte dessa médica, sorte não, foi Deus, né? Deus que colocou essa médica na minha vida ali e descobrimos ali que eu tinha insuficiência adrenal e eu tratei com remédio, só que depois eu fui melhorando. E aí foi quando eu consegui tirar a fluorocortisona e eu fiquei com corticoide, bem pouquinho corticoide. Também parei de tomar, mas depois eu tive que tomar de novo, voltei a tomar. E eu tomo ainda, de vez em quando eu preciso tomar. Eu tive que fazer em 2022. Eu acho que tive que ir pro Brasil, né? Passar na médica, eu sempre tenho que estar repetindo esses exames. Eu tenho um medidor de pressão aqui na minha casa, então eu vejo por ali. Aqui na Irlanda eu tenho um endócrino também, que eu vou todo ano, que eles me acompanham. Aqui é mais difícil, mas eu consegui, né? Um endócrino. Fui encaminhada para que é tudo mais difícil, médico, assim, você não vai, eu vou no endócrino hoje, não, você não vai, você vai no médico da família, o médico da família vai pedir exames e vai ver se vai te caminhar para um especialista, qualquer especialista, tá? É dessa forma, eu tive que ir às pressas pro Brasil, por causa desse problema, eu controlo com a pressão, vou cuidando ali, cuido da cafeína também, excesso, porque assim, nosso cortisol, ele vem pela manhã num pico alto, ele chega a 22, porque ele faz nosso corpo acordar, então a gente vai ter aquele pico de energia cedo, de manhã, e à tarde ele vai diminuindo aquele pico de energia, e aí vem outro hormônio que chama melatonina, que é o hormônio do sono, né? Então ele diminui o cortisol e a melatonina sobe pra gente poder dormir à noite. Esse hormônio, o cortisol, ele faz parte do ciclo circadiano, igual a melatonina. Um sobe e o outro desce e vai indo, é assim que é o ciclo, né? Eu não tinha isso. Eu não tinha essa energia, esse pico de energia. Era o dia. Acabei de acordar e tô naquela moleza o dia todo, não tem energia pra nada. Eu não tinha. Hoje em dia eu cuido da cafeína e cuido da minha pressão. Eu tenho que estar nessa constante cuidado com isso, porque é muito perigoso. E hoje em dia eu tô bem. Eu não tenho essas crises mais, porque eu cuido muito da minha alimentação e atividade física. Eu peguei pra mim, assim, cuidando da minha saúde, porque você ouvir de uma médica que você ia morrer, e eu tinha 30 e poucos anos na época, eu era nova, eu não lembro, 33 anos. 33, aí eles tinham 5 anos, era por aí, mais ou menos, essa conta. Não foi fácil, mas graças a Deus eu implementei alguns hábitos que eu tenho certeza que isso melhorou minha saúde. Uma caminhada eu faço de vez em quando, faço todo dia, mas eu faço. Eu tenho uma bicicleta, então eu pedalo nessa bicicleta. Treino em casa mesmo, ou na academia. Tem época que eu tô na academia, tem época que eu tô em casa. Alimentação, eu cuido a maior parte da semana, eu cuido da alimentação. Então, esses hábitos fizeram que eu parasse com os remédios. Porque não era uma doença crônica. Era um momento, um estágio ali, né? De insuficiência adrenal. E graças a Deus, hoje em dia, eu tô bem. Mas sempre controlando ali, sempre cuidando, né? Mas graças a Deus, hoje em dia, eu tô muito, muito bem em vista do que eu vivi. Lógico que eu tenho ainda a fadiga, que eu tenho a fraqueza muscular, que eu sinto, né? Tem dia que eu sinto muito pra subir uma quadra ali. Eu sinto muito fraca minhas canelas. Uma fraqueza, assim, insuportável. Sinto, tem dia que eu tô mais fadigada, mas tem dia que meu cortisol não sobe, não vem. Eu passo o dia querendo dormir, o dia deitada, o dia assim, sem energia pra nada. Eu vejo que ele desajusta, que às vezes ele vem depois à tarde, aí eu não consigo dormir à noite. Acontece, ainda acontece. Por isso que eu cuido muito da alimentação e do sono também. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Sempre tentar ir deitar, baixar a luz.
deitar cedo ali pra forçar, sabe? Pra ir acostumando. Porque mesmo que ele desajusta um dia, aí no outro dia ele já vai voltando, sabe? No outro dia eu já tenho energia. E vai indo, eu vou levando assim. Mas cuidando principalmente da pressão. Quando a pressão tá muito baixa, aí eu fico monitorando direto pra ver se ela regula ou não. Mas é isso. Foi o meu relato de hoje. Espero que ajude alguém, né? Que tem alguns sintomas e possa ir atrás, né? E falar pro médico, olha, eu sinto isso, eu vi que pode ser isso. E eu sei que ajuda, pode ajudar muitas pessoas. Muito obrigada por estar até agora aqui nesse vídeo, me ouvindo meu relato. Muito bom compartilhar com vocês. E até a próxima. Obrigada.